Primeiro, dizer que é uma honra conversar com vocês. Estou aqui com a professora Lúcia França, nossa vice, com o professor Herbert Mello, nosso candidato a vereador, que é aqui do Capão, aqui da nossa Zona Sul, falando sobre transporte. Eu sou filha de cobrador de ônibus e se a gente olha as linhas de ônibus que a gente tem hoje, elas são praticamente as mesmas que a gente tinha 15, 20 anos atrás. Nós precisamos urgentemente de um redesenho dessas linhas. O metrô cresceu, o CPTM cresceu, as periferias cresceram e os ônibus não podem ficar no mesmo lugar. Então vamos à inteligência para que essas linhas possam ser mais retas, mais eficientes. Vamos entregar os corredores de ônibus que a gestão do Ricardo Nunes não teve a capacidade de entregar, prometeu 40, não entregou nem 7, porque a gente precisa priorizar o transporte público e também apostar em semáforo inteligente, porque assim essa linha mais reta que está no corredor, ela pode passar com os faróis verdes, dando mais agilidade para o trabalhador. Então a gente também sabe da importância da prefeitura fazer a sua parte para que aqui no Capão a gente tem uma luta histórica, né, que é a estação do Jardim Ângela, para que seja concretizado o quanto antes. A gente não tem bicicletário aqui na estação do Capão, então é pensar esse outro modo de transporte. A gente vai fazer o maior programa de ciclovia e ciclofaixa, com a diferença de que a gente começa e prioriza a periferia e garante que todos os terminais têm bicicletário. É um breve resumo porque é um tema muito complexo, mas é um compromisso muito grande para a gente. Quais medidas serão adotadas para garantir segurança pública no Capão Redondo? A gente sabe que é uma demanda do governo do estado, mas que a prefeitura tem instrumentos para ajudar nessa eficácia de segurança pública. Com toda certeza. Tem um dado que me revolta muito, que quando a gente pega a subprefeitura do Campo Limpo, é a subprefeitura com o maior número de estupros. E eu acho que esse dado tão revoltante, ele fala do que a prefeitura poderia, deveria estar fazendo e não faz. A primeira coisa, gente, esse é um compromisso, toda subprefeitura vai ter um centro de tecnologia de segurança. Para quê? Para que a gente possa enxergar o que acontece na rua, entender onde as ocorrências estão acontecendo e a PM, a GCM, a Polícia Civil trabalharem conjuntamente, principalmente para que as mulheres possam circular em segurança. Então, para além desse papel de coordenação, de enxergar a rua, é a gente apostar em iluminação. Eu falo dessa questão do estupro que me revolta muito, porque a gente tem uma cidade que é muito escura e a gente deveria investir fortemente em iluminação, mas principalmente começando pelos caminhos que as mulheres fazem, porque a gente, enquanto mulher, muitas vezes faz um caminho mais longo, porque tem um lixão, porque a rua está esburacada, porque o poste está queimado. Então trago essas duas abordagens que para mim falam de como que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer para que as mulheres possam dar em mais segurança. Você pretende reduzir o tempo de espera por cirurgias, exames e consultas, principalmente aqui no Capão Redondo, onde a gente não tem um hospital do Capão Redondo e o próprio AMA e as UBS ficam sobrecarregadas? Eu vou voltar a falar de tecnologia porque a gente está em 2024 e tem gente fazendo coisa como se a gente tivesse 50 anos atrás. A gente tem uma perda muito grande aqui na saúde de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, de cada 3 consultas que são marcadas, o paciente não comparece, porque não fica sabendo, porque não conseguiu remarcar. Então, eu falo da tecnologia que é para a gente enxergar o que está acontecendo, até para saber quais são as regiões da cidade, por exemplo, que não tem UPA, que deveria receber uma UPA, quais são os hospitais que estão sobrecarregados. Então, enquanto a gente não conectar essa rede, não enxergar com transparência os tempos de espera, os profissionais que estão faltando, a gente não consegue agir com qualidade. E aí o passo número 2, gente, é a gente investir em prevenção, é a gente cuidar da atenção primária, é a gente garantir que toda a família está sendo acompanhada por um médico da família, que as pessoas, e esse é um compromisso também, se alguém fica mais de um mês esperando para marcar uma consulta, um exame, a gente sabe que quando a gente fala de um câncer, esse é um tempo precioso. Então a gente vai reorganizar e a gente tem certeza que a gente vai reduzir o número das filas com essa reorganização. E aí, tenho tanta certeza disso que me comprometo. Quem ficar mais de um mês aguardando para marcar um exame, a prefeitura vai marcar o exame no privado, porque isso é inaceitável. Então são alguns compromissos e o nosso objetivo é desburocratizar, que a pessoa possa ter no seu celular, no WhatsApp, olha, saiu o resultado do seu exame, tá aqui a data do seu retorno, tá confirmado, você vai conseguir amanhã? Isso é uma coisa simples, não é ciência de foguete, é a gente cuidar das pessoas. Padrão Céu na educação será referência para ampliação da rede, especialmente aqui na Zona Sul de São Paulo? Se sim, quantas unidades e quais lugares você pretende implantar? Quem me acompanha sabe do nosso compromisso com a pauta da educação.
E a resposta é sim, com certeza. Quando a gente olha para as escolas de ensino fundamental, para as nossas EMEFs, a gente tem ali apenas 6% das crianças em tempo integral. Criança pequena, gente, tem que estar aprendendo robótica, tem que estar fazendo basquete, tem que estar fazendo balé, até para a mãe e para o pai trabalhar, sem estar pensando, meu Deus, meu filho está na rua, tá vendo o que nessa hora? Então o nosso compromisso, ele é bem firme. A gente vai sair em 4 anos de 6 para 50% das crianças em tempo integral, em 8 anos, se Deus quiser, para 100% das crianças. Esse é um baita investimento. A gente está falando entre investimento e custeio de 16 bilhões de reais nesses primeiros 4 anos, mas é um compromisso de vida, é um compromisso do nosso time e a gente vai começar pela periferia. A gente vai mapear as escolas de São Paulo e aquelas que tiverem hoje os piores resultados para os pequenininhos serão as primeiras a ter o ensino em tempo integral. Candidata, se eleita daqui 4 anos, qual o legado você pretende deixar para a população do Capão Redondo? São alguns. Então me permitam falar de educação, segurança e emprego, que eu acho que são coisas muito basilares. Educação. Eu já falei e volto a afirmar que a gente vai ter em São Paulo a melhor escola pública das capitais brasileiras. Que o pai e a mãe vão poder trabalhar tranquilos, sabendo que seu filho está tendo na escola pública o que o filho do rico sempre teve. Meu segundo compromisso, a gente vai ter aqui no Campo Limpo um centro de tecnologia e segurança para a gente poder enxergar o que acontece na rua e levar mais segurança para as pessoas. E o terceiro compromisso, teremos aqui na nossa Zona Sul um distrito voltado para a economia criativa. O que é isso? É a gente trazer os pesquisadores, é a gente trazer as startups, é a gente incentivar para que os negócios se instalem aqui e as pessoas possam conhecer o talento, a criatividade que a gente tem aqui no Capão, que a gente tem na nossa Zona Sul.